Que Vladimir Putin é um megalomaníaco absoluto é algo que o mundo está atualmente tendo que aprender de uma maneira dolorosa. Mas, mesmo antes de seu tempo, a Rússia havia implementado muitas ideias completamente extravagantes. Nesse vídeo, gostaríamos de lhe mostrar 8 máquinas brutais que a Rússia construiu. Entre eles estão um trenó com propulsão a jato, um avião realmente mais do que curioso e um veículo que se parece com algo saído de um filme de ficção científica. Vai ser muito legal, então fica ligado, aqui vale a pena conhecer. Começamos com o número 8, o 2B1 Oka, que era uma arma autopropulsionada que a Rússia tinha construído nos anos 50. Uma arma autopropulsionada é uma arma que é permanentemente montada em um veículo. Como você pode ver, a coisa toda parece mais com um tanque com um barril superdimensionado. E o superdimensionamento é um eufemismo para o 2B1 Oka. O veículo, que pesa mais de 55 toneladas, foi construído para poder disparar dispositivos explosivos nucleares móveis e só o tubo tinha um comprimento incrível de 20 metros. Em comparação, um tanque comum, como um tanque americano Sherman, tem apenas 6 metros de comprimento. Naturalmente, as munições do 2B1 Oka também eram de dimensões correspondentemente grandes. Um único dispositivo explosivo pesava 750 kg e podia ser disparado a até 50 km de distância. Embora isso pareça impressionante, o 2B1 Oka acabou falhando na prática. A arma autopropulsionada só podia disparar uma bala a cada 5 minutos, e o recuo era tão forte que o veículo era danificado. A Rússia, portanto, parou a produção dessa máquina após apenas 3 anos. E hoje, apenas um exemplo restante pode ser vista no Museu de Artilharia em São Petersburgo. Depois desta arma móvel superdimensionada, o número 7 continua com uma máquina feroz conhecida como Battle Mole. Estamos falando do subterrâneo de Trebelev, que você pode imaginar como um submarino que não viaja debaixo d'água, mas que, em vez disso, escava a terra como uma toupeira. Depois que veículos semelhantes já existiam na literatura de ficção científica há muito tempo, a Rússia começou a pesquisar se um submarino de combate também poderia ser realizado na realidade nos anos 50 no máximo. Em 1964 havia chegado o momento, e a União Soviética apresentou um modelo operacional que foi impulsionado por meio de um pequeno reator nuclear a bordo e perfurava o solo aparentemente sem esforço. Mas isso não era tudo. O veículo também deveria ser capaz de viajar debaixo d'água, a uma profundidade de 100 metros, e assim ser utilizável tanto no subsolo quanto no mar. Em um teste, a toupeira de combate conseguiu percorrer 15 km no subsolo a uma profundidade de 10 metros. Posteriormente, porém, a máquina explodiu e o desenvolvimento do veículo foi interrompido devido ao grande perigo. Depois dessa máquina, que foi completamente esquecida após décadas, chegamos agora ao número 6, uma máquina futurista que a Rússia desenvolveu muito recentemente e que é simplesmente impressionante. O robô C é na verdade um robô humanoide que parece muito mais humano do que qualquer outro robô. Na verdade, a máquina tem 29 partes móveis do corpo e não só pode mover as sobrancelhas ou a boca, por exemplo, mas também expressar um total de 600 emoções humanas. Portanto, quando o robô C está zangado ou triste, ele parece surpreendentemente real. Mas isso não é tudo, é claro. O robô C fala 10 idiomas diferentes e tem 100 mil módulos de idiomas armazenados, dos quais pode formar sentenças. No futuro, deve ser possível configurar o robô C de acordo com seus desejos pessoais, com sexo, idade, aparência e uma voz individual adequados e depois usá-lo, por exemplo, como um ajudante de casa. Por que você ia usar um robô desse tipo? Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Depois dessa máquina futurista da Rússia, chegamos agora ao número 5, e há uma velha invenção, mas que parece completamente maluca. Sob o nome de Projeto Sueno, a Rússia desenvolveu um grande e pesado avião-bomba nos anos 30, com lugares para pequenos aviões de caça nas asas e na frente. A ideia por trás disso era que a grande aeronave pudesse transportar os aviões pequenos por longas distâncias e assim economizar combustível. No caso de um ataque, os pequenos aviões poderiam então simplesmente ser desprendidos e voar por conta própria. Dessa forma, era mais ou menos um porta-aviões voador. E mesmo que tudo isso pareça completamente maluco, na verdade funcionou.
O projeto Sueno não só foi bem sucedido em testes, como até pôde ser usado 16 vezes em combate contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, como a grande aeronave de transporte só podia voar muito lentamente, era também um alvo fácil para o inimigo, e portanto o projeto foi mais tarde sucateado. O número 4 mostra que o projeto Sueno não foi a única invenção brutal da Rússia no campo das aeronaves. Aqui mostramos o chamado Monstro do Mar Cáspio, que foi projetado e construído entre 1964 e 1965. A rigor, esta máquina absurda não é de modo algum uma aeronave, mas um chamado veículo de efeito solo. Isso significa que o veículo realmente voa, mas só pode fazê-lo a uma altitude muito baixa, porque precisa de um piso ou água embaixo dele. A ideia por trás disso era engenhosa. Devido à sua baixa altitude, o Monstro do Mar Cáspio, ou KM como era oficialmente chamado, não era visível para o radar inimigo quando sobrevoava o mar. Também não podia ser visto por sonda, já que ainda estava voando acima da superfície da água. A gigantesca máquina tinha 100 metros de comprimento, tinha uma envergadura de 40 metros e podia transportar uma carga de até 550 toneladas. Mas quem pensa que tal máquina é lenta está muito enganado. De fato, o KM poderia voar a velocidades de até 500 km por hora. Entretanto, depois que uma das aeronaves foi envolvida em um acidente em 1980, a Rússia presumivelmente interrompeu o desenvolvimento. De uma máquina que voa logo acima da superfície da água, chegamos agora a uma que viaja debaixo dela, o K-84 Ekaterinburg, um submarino de propulsão nuclear que foi construído a partir de 1982. A Rússia já tinha construído vários submarinos nucleares antes, mas o K-84 era um assunto totalmente diferente. Tinha 150 metros de comprimento, alimentado por 2 reatores nucleares a bordo e podia transportar até 16 mísseis nucleares, o que o tornava extremamente perigoso. E isso é um eufemismo grosseiro. Quando o K-84 Ekaterinburg estava em doca seca em 2011, um incêndio deflagrou durante os trabalhos de soldagem a bordo, enquanto 4 mísseis nucleares estavam no submarino. Os bombeiros demoraram um dia inteiro para ter o fogo sob controle. Se não tivessem tido sucesso, isso poderia ter causado uma explosão com consequências comparáveis ao desastre nuclear em Chernobyl. Felizmente, a máquina em segundo lugar não é tão perigosa, mas ainda mais curiosa por isso. O nome do veículo anfíbio Zhnekhod significa caracol. Os construtores realmente copiaram o sistema de acionamento motor do animal. O Zhnekhod, cujos primeiros modelos foram construídos nos anos 70, avança girando flutuadores em forma de parafuso no piso do veículo. Ambos os parafusos ocos têm seu próprio acionamento para que o veículo não só possa andar para frente ou para trás, mas também possa virar esquinas. Como são usados parafusos ocos em vez de rodas ou correntes, o Zhnekhod pode funcionar tanto na água quanto em qualquer superfície macia, e portanto também é ideal para uso em neve ou lama, o que parece ótimo no início, porém tem uma grande desvantagem na prática. O veículo caracol não pode dirigir em solo sólido, como estradas, porque os parafusos girariam e rasgariam o solo. Não é, portanto, surpreendente que esta máquina raramente tenha sido vista em uso. O surpreendente é você ainda não ter dado like nesse vídeo. Vai, clica aí! Por último, mas não menos importante, gostaríamos de apresentá-lo a uma impressionante máquina que a Rússia construiu em 1959 e que a princípio nos faz pensar que é de uma história em quadrinhos e não uma coisa real. Mas o que você vai ver aqui realmente existiu. Essa máquina maluca era o Sever II, que na verdade se destinava a entregar cartas e encomendas em aldeias remotas no norte da Rússia, que antes só eram acessíveis por trenós com cães. Um GAZ M20 Pobeda, um modelo robusto de carro dos anos 40, serviu como base para a construção desta máquina. O carro foi montado sobre patins e finalmente o motor de uma aeronave Yak-12 foi adicionado à traseira para a propulsão. Basicamente, o veículo de aparência estranha funcionava, mas como sofria de alguns problemas graves, logo não foi mais utilizado. Por um lado, o veículo tinha problemas para escalar montanhas, por outro lado, não podia ser dirigido com precisão suficiente para funcionar de forma confiável em caminhos estreitos.
e também tinha muito pouco espaço de armazenamento para o transporte de pacotes, como já era de se imaginar. Se você achou esse vídeo interessante, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau e até a próxima vez aqui no Vale a Pena Conhecer.